A Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral foi oficialmente constituída em 1983 e nada melhor do que recuar um pouco no tempo para perceber o contexto do seu nascimento. No dia 25 de abril de 1974, o programa do Movimento das Forças Armadas preconizava a constituição de um Serviço Nacional de Saúde. No ano seguinte, era criado o Serviço Médico à Periferia. Este serviço revelou-se um antecedente decisivo da carreira médica de clínica geral. O Serviço Nacional de Saúde foi criado em 1979, cumprindo-se assim uma das promessas mais marcantes da recém-instituída democracia. Em 1982, o novo Decreto das Carreiras Médicas definiu em diploma legal o perfil de um médico de clínica geral, com uma formulação próxima da que era defendida pelos médicos que viriam a fundar a APMCG. Eu acho que foi uma associação que agarrou bem a problemática do conjunto de pessoas, dos milhares de médicos de família que foram lançados para o sistema de saúde, literalmente, no final da década de 70 e no princípio da década de 80. No Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, é realizada a primeira reunião de âmbito nacional. É também por esta altura que são aprovados os estatutos da nova associação. A 28 de março surge a primeira circular informativa em Lisboa. Finalmente, a 27 de maio foi constituída a Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral em escritura notarial, que passou a ter uma sede provisória na Rua Passos Manuel, em Lisboa. No final do ano, o professor Nuno Grande foi designado presidente da Assembleia Geral, Mário Moura eleito presidente da Direção Nacional e Joaquim Saraiva nomeado presidente do Conselho Fiscal da recém-formada associação. Fui interrogado em círculo, não é? Sobre problemas vários da medicina, etc. Aqui fora, o que é que eu pensava, e parece que passei no exame e, portanto, fui o primeiro presidente. Bom, e fui presidente durante 10 anos seguidos. Desde o início, a associação defendeu a essência da nova especialidade. Uma prática característica, a necessidade de formação específica, uma única via de acesso e uma disciplina académica integradora. A formação específica depois foi extremamente bem organizada e permitiu, a partir daí, penso que um desenvolvimento da medicina geral e familiar, tal como nós a reconhecemos agora, porque todos os médicos tiveram essa formação. É também através dos encontros e dos congressos que se pode acompanhar a história da associação. Ano após ano, cada um destes eventos era preparado de forma a possibilitar o debate, a reflexão e a apresentação de ideias. E, portanto, a associação sempre procurou ganhar tempo e verificar quais eram as melhores práticas que existiam a nível internacional e, por isso, o primeiro congresso da associação teve uma forte componente internacional. Em janeiro de 1984, a quando da eleição dos órgãos sociais, realizou-se em Évora o primeiro encontro internacional de clínica geral. Em 1984, a APMCG filiava-se na ONCA, Organização Mundial dos Médicos de Família. 2 anos depois, integrava o Centro Internacional de Medicina Familiar. A abertura a diferentes culturas e polos geográficos permite à Associação Portuguesa estabelecer pontes entre o Norte e o Sul, as Américas e a Europa de várias velocidades entre a clínica geral e a medicina familiar. 1992 foi um ano de consagração internacional. O presidente da direção, Mário Moura, recebia na Áustria a Medalha de Hipócrates, o mais alto galardão atribuído anualmente pela Sociedade Internacional de Medicina Geral. Luís Pisco era eleito para a direção daquela sociedade e Eduardo Mendes, em Sevilha, era indigitado como o próximo presidente do Centro Internacional de Medicina Familiar. O Onca News passaria a integrar no quadro redatorial um médico português, Armando Brito de Sá. Introduzir a medicina geral e familiar nos cursos de medicina foi um dos objetivos prioritários traçados pela APMCG.
Entre 1987 e 1997, deu-se a criação de departamentos e de disciplinas de Clínica Geral ou de Medicina Familiar em 4 das 5 faculdades de Medicina então existentes. Desde nos primeiros 3 anos, nós, a Associação, promoveu 3 conferências de formação e convidou os professores universitários das então faculdades existentes. E sempre nesta tónica de que era necessário criar uma cultura científica e uma formação especial, digamos, específica e dar a conhecer o que é a medicina geral, a medicina familiar aos estudantes. No final da década de 80, a APMCG foi arredada das negociações sobre a nova legislação para as carreiras médicas e para o sistema de saúde. Retomando a iniciativa, a direção da associação promoveu em 1989 e 1990 um amplo debate interno entre os sócios que levaria à elaboração e legitimação de um texto doutrinário e crítico. As 32 páginas de um futuro para a medicina de família em Portugal, o Livro Azul, como ficou conhecido. A publicação do Livro Azul marcou o fim de um ciclo na vida associativa e um início de outro. Para trás, ficava um protagonismo de afrontamento decisivo para definir o perfil profissional, defender a carreira de clínica geral ou exigir a formação específica. Para a medicina familiar, abre-se uma oportunidade para novos desenvolvimentos. O ministro Correia de Campos concorda com a proposta do grupo técnico e inicia o plano de reforma dos cuidados de saúde primários. O Dr. Luís Pisco aceita coordenar a unidade de missão para os cuidados de saúde primários e suspende o mandato de presidente da APMCG. O Dr. Eduardo Mendes assume a direção da associação. A APMCG continuou o seu trabalho, sempre muito ativa, congregando os médicos de família, ao mesmo tempo que reunia e trabalhava com a tutela na busca de melhores cuidados de saúde em Portugal. Em 2009, é eleito presidente da APMCG o Dr. João Sequeira Carlos. Foi durante o seu mandato que, em 2011, a associação mudou de designação, passando a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, APMGF. Dá-se início a um novo capítulo com uma transformação que espelhou a robustez da especialidade e a sua vontade de olhar para o futuro. Na altura em que comemorava 30 anos da existência, a APMGF cria um novo jornal de atualidade noticiosa focado nos cuidados primários e na especialidade, o MGF Notícias. Em julho de 2014, a APMGF organizou em Lisboa a 19ª Conferência Europeia da ONCA, reunindo na capital portuguesa mais de 3.700 participantes de todo o mundo. A associação deu a conhecer ao mundo como a especialidade se encontrava bem desenvolvida no nosso país. Em 2015, toma posse como presidente da APMGF o Dr. Rui Nogueira. Nesse mesmo ano, a associação promoveu o primeiro Fórum Médico dos Cuidados de Saúde Primários, com o propósito de desenvolver uma plataforma de convergência e debate entre várias organizações médicas. No ano seguinte, um estudo sobre as unidades de saúde familiar e as unidades de cuidados de saúde personalizados confirmou que o caminho deveria passar pela crescente dinamização e apoio ao modelo B das unidades de saúde familiar. Após vários anos de aperfeiçoamento de algoritmos para o redimensionamento racionalizado das listas de utentes dos médicos de família, a APMGF apresenta em 2017, na sua sede, uma proposta para uma nova métrica das listas. No ano seguinte, a 5ª edição do Fórum do Movimento Vasco da Gama foi acolhida pela APMGF na Invicta, contando com cerca de 340 participantes de várias nacionalidades. Em novembro de 2019, o 9º Fórum da Euripa tem lugar em paralelo com as 18ª Jornadas de Medicina Geral e Familiar dos Açores, em Ponta Delgada.
numa iniciativa organizada em parceria pela rede Euripa da Onca Europa e pela APMGF. Uma vez mais, este evento conseguiu congregar mais de 300 médicos de família oriundos de vários países. 2020 será um ano que ficará para sempre na história. A pandemia da Covid-19 fazia o mundo parar. No final de 2020, o Dr. Nuno Jacinto é eleito presidente da APMGF. Durante este período muito complexo e de grande sacrifício profissional e pessoal, a APMGF procurou ajudar os colegas com todo o tipo de materiais de suporte e consulta, muitos deles produzidos pelos seus grupos de estudos ou aliando-se a outras organizações da saúde para desenvolver orientações práticas. A APMGF investiu fortemente em dezenas de eventos virtuais que permitiram aos médicos de família e internos manterem uma linha de atualização científica durante 2 anos, em que não puderam partilhar salas de formação. Com o regresso gradual à normalidade no pós-pandemia, as condições de trabalho dos médicos de família e das suas equipas degradaram-se e a APMGF vem, mais uma vez a público, exigir que sejam revistas questões essenciais por parte da tutela. Em novembro de 2021, realiza na cidade do Porto uma reunião alargada centrada no tema Um novo futuro para a medicina geral e familiar em Portugal, com o intuito de iniciar um processo renovador centrado nas necessidades da medicina geral e familiar e dos utentes. Vivemos tempos complexos de mudança, mas a APMGF continua a ser uma força de defesa dos interesses maiores da especialidade e dos cuidados de saúde de todos os portugueses, sem receio de se colocar na linha da frente e mostrar a sua posição no que acredita ser o melhor para todos. A mensagem para a Associação é que saiba definir bem o que é a medicina familiar e a defenda, como se costuma dizer em Calão, com unhas e dentes, porque ela está ameaçada por todos os lados. Tenhamos todos mais sucesso do que tivemos nestes primeiros 40 anos, que correram, apesar de tudo, bastante bem. E, portanto, esperar que os médicos de família se agreguem em volta da APMGF para conseguir os grandes objetivos que temos para a medicina familiar. O meu desejo é que a medicina geral e familiar cada vez mais assuma um papel central nos cuidados de saúde primários e dentro do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde é determinante para, enfim, a saúde da nossa população, e a medicina geral e familiar é, de facto, uma das especialidades, ou se não a especialidade de base, em que assenta essa prestação de cuidados na área preventiva e curativa. Portanto, o desejo é que, de facto, o Serviço Nacional de Saúde se reinvente, se renove e que a medicina geral e familiar assuma cada vez mais o papel importante e determinante que ela deve ter no Serviço Nacional de Saúde. Que a especialidade continue na sua trajetória de desenvolvimento focada nos cuidados de saúde primários, porque é a especialidade líder dos cuidados de saúde primários, a especialidade médica, com a sua característica única de perfil profissional, de abrangência de cuidados, de âmbito generalista, de cuidados holísticos, centrados nas famílias e nas pessoas que constituem as famílias e centrada na pessoa e no cidadão. A nossa especialidade vive um momento muito complexo, para não dizer muito difícil. Estamos numa renovação geracional, em si mesmo isso pode ser bom, só que as condições de trabalho que entretanto foram sendo degradadas, a falta de investimento nos cuidados de saúde primários, a falta de investimento na reforma que se iniciou em 2005, enfim, que hoje já carece de nova implementação e de nova reestruturação, de novo impulso. Eu julgo que será um desafio enorme, enormíssimo para os próximos anos. O desejo para a especialidade é que ela se afirme em definitivo como a base dos cuidados, a base do serviço e do Sistema Nacional de Saúde, e enquanto especialidade generalista que é, possa aprofundar a sua diferenciação, o seu conhecimento e tudo aquilo que a transforma no que é a melhor especialidade do mundo.